A química orgânica é o foco das nossas atenções no terceiro ano. Essa parte da química estuda as moléculas orgânicas formadas através das cadeias carbônicas. Essas cadeias são formadas através de ligações entre carbonos. Então são cadeias formadas com carbono ligado em outro carbono, ligado em outro carbono, eventualmente ali no meio algum elemento que não é o carbono, que é chamado de heteroátomo, como oxigênio, nitrogênio, enxofre. A química orgânica é chamada de química da vida, portanto ela é um estudo muito importante. O átomo de carbono ele é central nesse estudo, portanto é muito importante a gente entender. Antes de saber o que é uma cadeia carbônica e como representar ela, é muito importante a gente entender um pouquinho sobre esse átomo. O átomo de carbono ele é tetravalente. O que significa isso? Significa que ele faz 4 ligações químicas. É muito importante você lembrar sempre disso. O carbono sempre faz 4 ligações. E as ligações entre os próprios carbonos e outros elementos formam uma infinidade de moléculas orgânicas. Entre as 4 ligações que o carbono pode fazer, ele pode formar ligações simples, duplas e também ligações triplas. Ele pode formar 4 ligações simples, pode formar uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples. É importante a gente notar a valência de outros elementos que se ligam comumente ao carbono. Por exemplo, o carbono, sempre 4. O hidrogênio, sempre 1. Oxigênio ou enxofre, sempre 2. E nitrogênio, sempre 3. Portanto, quando a gente for desenhar uma molécula orgânica, uma cadeia carbônica então é formada pela união de átomos de carbono. Cada tracinho desse que eu estou desenhando é uma ligação química. O carbono sempre tem que fazer 4 ligações químicas. Então o que nós precisamos lembrar? Carbono sempre faz 4 ligações. Oxigênio e enxofre, 2. Hidrogênio, 1. Nitrogênio, 3. Regrinha para você não errar na hora de desenhar a sua cadeia carbônica. O que nós vamos estudar aqui hoje, então, é as diferentes formas de representar essa cadeia carbônica. Eu acabei de fazer, todos os desenhos que eu acabei de fazer aqui são representações chamadas de fórmula estrutural plana. É nesse tipo de fórmula todas as ligações estão representadas. Então aqui exemplos como o propeno e o ciclopropano. Todas as ligações, todos os tracinhos estão representados, não tem nenhum escondido. Mas nós podemos perceber que esse tipo de representação ocupa muito espaço na hora de representar a cadeia carbônica. Portanto, existem formas de simplificar. Uma das formas é a fórmula estrutural condensada. Nesse tipo de representação, nós mostramos as ligações entre os carbonos. Porém, as outras ligações a gente não mostra. Coloca um índice indicando quantos hidrogênios eu tenho ali, quantos oxigênios eu tenho ali. Olha só os exemplos, os mesmos exemplos da fórmula estrutural plana, porém agora desenhados de formas diferentes. Aqui eu tenho, ao invés de mostrar as ligações do hidrogênio, tracinho H, eu escrevi CH2, porque ali eu sei que eu tenho 2 hidrogênios ligados naquele carbono. Então ficou CH2, CH2, CH2. Ou no propeno, CH2 dupla, CH2 simples, CH3. Tem jeito de simplificar mais ainda, professora? Tem sim. Temos como desenhar a fórmula de linha, que é a fórmula estrutural mais simplificada de todas. Nela, as estruturas são, os carbonos e os hidrogênios são escondidos. E eu mostro apenas as ligações. Olha só aqueles mesmos 2 exemplos, agora na fórmula de linha. O propano virou só um triângulo. Vamos observar que nesta fórmula de linha, os carbonos e os hidrogênios estão escondidos nas pontas das linhas. Então eles estão ali omitidos, mas você tem que saber quantos carbonos, quantos hidrogênios tem ali. Carbono é fácil, cada ponta da linha tem um carbono. Como que eu sei quantos hidrogênios estão escondidos? Pelo número de ligações. Eu não disse que o carbono sempre faz 4 ligações? Portanto, se neste carbono aqui eu tenho um traço para cá e um traço para cá, então tem 2 ligações. Se ele faz 4, está faltando 2. É porque aqui eu tenho 2 hidrogênios escondidos. Assim como aqui, assim como aqui.
assim como aqui. Por que é importante saber quantos hidrogênios escondidos tem aqui? Por causa da terceira maneira de representar uma estrutura, que é a fórmula molecular. Nessa fórmula molecular, eu só preciso escrever quantos elementos tem ali. Então, por exemplo, o ciclopropano seria C3H6. Porque aqui na estrutura eu tenho 3 carbonos, um em cada ponta, e cada carbono tem 2 hidrogênios, 2, 4, 6. 6 hidrogênios. Essa é uma molécula orgânica cíclica, tem um ciclo, né? Ela é fechada. O propeno, quando a estrutura ela é aberta, reto, como é que a gente vai fazer para representar em linha? Fazendo um zigue-zague. E nesse zigue-zague, vamos dar uma olhada aqui, fazer o zigue-zague, pá, pá, pá. Aqui eu tenho uma ligação dupla e aqui eu sei que em cada ponta, inclusive nas extremidades, eu tenho um carbono escondido aqui com os seus hidrogênios. Então eu tenho que saber que este carbono dessa ponta aqui, ó, como ele já tem 1, 2, 3 ligações, está faltando só uma. Então aqui eu só tenho um hidrogênio escondido. Vamos lembrar disso. Quando eu tenho átomos diferentes de carbono na fórmula de linha, por exemplo, um oxigênio ali no meio, eu poderia representar assim. Aqui tem um O, tá? Aqui eu sei que em cada ponta tem um carbono. Onde a ponta que não é carbono, eu escrevo. Aqui tem um oxigênio, eu tenho que escrever O. Então, pessoal, essas são as formas de representar as cadeias carbônicas.